Nesta aula eu vou criar uma aplicação ASP.NET Core MVC e explicar o seu layout e o seu funcionamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma aplicação ASP.NET Core MVC usando a ferramenta de linha de comando netcli. Depois eu vou abrir o projeto no Visual Studio 2017, mostrando que isso é possível. Depois eu vou abrir o projeto no Visual Studio Code e vou explicar o layout da aplicação e mostrar o funcionamento da aplicação MVC. Então vamos lá. Eu vou abrir uma janela de comando no meu terminal aqui, né? Vou me posicionar numa pasta que eu criei para armazenar os projetos. Você pode usar esse mesmo nome ou qualquer outra pasta. Então a primeira coisa que eu vou fazer, usando a linha de comando, é dar o comando .NET-new para ele me exibir os templates disponíveis. Eu vou dar um Enter e ele vai me listar aqui, ó. Deixa eu puxar a janela um pouco mais para cá. Tá aqui, ó. Tá? Ele me dá, eu já mostrei esse comando. Então eu estou interessado em criar aqui uma aplicação, ó, ASP.NET Core Web App MVC com Model, View e Controller, tá? Usando a linguagem C#. Como eu já falei, perceba que você já tem opções para a linguagem VBNet na criação de projetos do tipo console, class library e de teste unitário. Então vamos criar o projeto. Para isso eu tenho duas opções. Eu posso digitar .NET-new, o template, né, que é MVC, o argumento -n, onde eu vou informar o nome do projeto. Aí ele iria criar uma pasta com o projeto dentro da pasta. Ou eu posso fazer assim também, ó. Eu crio a pasta antes, por exemplo, MVC Core. Criei a pasta, me posiciono na pasta e dou o comando .NET-new MVC. Pronto. Aí ele vai criar o projeto nessa pasta. Então, eu vou dar um Enter. Ele vai criar o projeto e agora, na ASP.NET Core 2.0, ele já vai executar o .NET Restore, tá? Automaticamente, restaurando as dependências necessárias ao projeto, usando o template MVC aqui da interface de linha de comando netcli. Então ele já concluiu aqui o restore, ele deu algumas mensagens de erro em alguns pacotes do Xamarin, tá? Mas o importante é que ele criou o projeto, tá vendo? Com os arquivos, as pastas, pode notar a pasta controllers, ele criou a pasta models, ele criou a pasta views, tá? E os arquivos que nós vamos explicar mais adiante. Bom, então o projeto MVC está criado. Então agora o que eu vou fazer? Aí eu usei a ferramenta de linha de comando, tá? Eu agora vou abrir o Visual Studio 2017, tá? Vou dar aqui, ó, Open Project. Perceba que eu criei o projeto na pasta underline MVCore dentro da pasta MVC Core. Então eu vou abrir esse projeto no Visual Studio. Eu vou dar Open Project. Estou na pasta MVCore. MVC Core, tá? Ó, ele identificou o arquivo de projeto, eu vou mandar ele abrir. Ele vai, já abriu o projeto, vamos ver aqui na Solution Explorer, tá aqui, ó, o projeto está aberto pelo Visual Studio, tá? Nas dependências, ó, no NuGet, ó, eu tenho lá o Microsoft ASP.NET Core All, né? Que agora contém todos os pacotes necessários para ASP.NET Core. Tá? Tenho a pasta Controllers, a pasta Models, a pasta Views. Tá? Tenho aqui, ó, o arquivo Program, onde ocorre a inicialização. Tá? O arquivo Startup, eu não tenho a classe Startup, onde é definida o Startup da aplicação. Então, se eu executar essa aplicação agora, ela vai ser executada sem problemas. Então vamos executar, vou abrir o navegador, e vamos ver o resultado aqui, ó. Tá?
Está aqui a nossa aplicação, que foi criada na ferramenta de linha de comando NetCree, aberta no Visual Studio e executada no Visual Studio. Tá? Então, isso é possível. Tá? Eu mostrei que você pode usar as duas ferramentas em conjunto. Mesmo porque quando você usa o Visual Studio para criar um projeto, por trás dos panos ele está usando a NetCree. Então agora eu vou fechar aqui o Visual Studio, fechar a solução, tá? Vou parar e encerrar. Não vou salvar nada. Vou fechar aqui esse navegador e vamos retornar para a nossa linha de comando. Tá? A janela de comandos. Eu estou na janela de comandos na pasta do projeto que eu criei. Então agora vamos abrir no Visual Studio Code. Eu vou dar um code, ponto, ele vai abrir o mesmo projeto, só que agora no Visual Studio Code. Percebeu que eu posso trabalhar com as ferramentas Visual Studio Code, Visual Studio e a NetCree de maneira intercambiável? Então quando eu abro o Visual Studio Code, ele está dando uma mensagem aqui que ele quer ter uma disponível, eu vou fechar. Fechar esse welcome aqui e está aqui o meu projeto. Então vamos dar uma analisada agora na estrutura desse projeto, que é o mesmo que você viu ali no Visual Studio. Aí eu vou me focar nas pastas essenciais do projeto. Então, ó, a pasta Controllers, como eu já falei, ela contém todos os controles da aplicação. Então, isso aqui é uma convenção que o framework adota. Tá? Você não é obrigado a seguir essa convenção. Você pode criar a sua aplicação e vai ser fora dessas convenções. Tá? É que aqui essa convenção ela facilita bastante. Aqui ele criou um controlador e home controle para o padrão. Tá? No controlador ele já definiu o método index, about e contact. Na pasta models, ó, ele criou a pasta model é onde geralmente você coloca o seu modelo de domínio, são as classes que representam o seu modelo de domínio, né? Como, por exemplo, se você está trabalhando numa aplicação de vendas, ali vai estar a sua classe de pedidos, de produtos, de vendas. Então aqui ele criou uma classe erro vModel. Ele tem uma pasta de properties, onde ele tem um arquivo launch settings.json, onde está definido as configurações do IIS, o perfil, tá? Onde ele define a variável de ambiente ASP.NET Environment. Na pasta Views, onde estão as views da aplicação. Observe que aqui eu coloco todas as views. Então, como que funciona a convenção? Eu tenho um controlador, home controller. Para esse controlador, ele usa o prefixo do controlador home, cria uma pasta home e aqui coloca todas as views relacionadas com os métodos actions, olha lá, index, about e contact. Index, about e contact, que são as views que ele está retornando para esses métodos actions do controlador seguindo a convenção. Tá? Fora dessa pasta, dessas pastas que ele cria para cada controlador, existe uma pasta shared, onde é colocado todo o código compartilhado por toda a aplicação. Por exemplo, o arquivo layout, tá? Vou puxar mais para cá. Ele é um arquivo de layout usado por toda a aplicação. Aqui, ele é praticamente idêntico ao usado na ASP.NET MVC5. A diferença é que ele tem aqui a variável de ambiente, environment, que verifica se o ambiente é de desenvolvimento. Se for desenvolvimento, ele está carregando localmente, tá, o Bootstrap e o arquivo de estilos, os estilos do Bootstrap. Se não for desenvolvimento, ele está carregando aqui da distribuição remota. Mesma coisa aqui embaixo. Ó. Ele verifica se está no ambiente de desenvolvimento, carrega os scripts do jQuery e do Bootstrap localmente. Caso contrário, ele faz a carga remota. Aqui na pasta www.root estão os arquivos estáticos, tá vendo? Os arquivos de estilo, de imagens, de JavaScript
e uma pasta lib onde ele coloca as bibliotecas do Bootstrap, do jQuery e do jQuery Validation. Tá? Tem um arquivo 5e da aplicação. Esse arquivo .bower.rc é um arquivo de configuração do Bower. O Bower ele gerencia os pacotes do lado do cliente. Ele trabalha junto com esse arquivo aqui, bower.json. Nesse arquivo ele define as dependências do lado do cliente, que eu estou utilizando, o Bootstrap, o jQuery e o jQuery Validation. Tá? Essas dependências não são mais gerenciadas pelo NuGet, é o Bower que faz isso. Então o Bower usa o arquivo bower.json para definir as dependências e no arquivo .bower.rc ele define o local onde ele armazena essas referências, que é www.root.lib, que está aqui, www.root.lib, que está o Bootstrap, o jQuery e o jQuery Validation, ok? Aqui eu tenho os dois arquivos de configuração, o appsettings.json, que é o arquivo de configuração da aplicação, que vamos dizer assim, é o que substitui o webconfig, e o appsettings.development.json, que é um arquivo de configuração do ambiente de desenvolvimento. O bundleconfig.json é um arquivo que ele usa para empacotar e minificar os arquivos de script e de CSS da aplicação. Tá aqui o arquivo de projeto mvccore.csproj. Observe que aqui eu não tenho mais aquele monte de referência, né? Tudo é referenciado agora no Microsoft ASP.NET Core All, tá? Que contém todos os pacotes da ASP.NET Core. Aqui é o arquivo de projeto do usuário. Aqui o arquivo program, né, contendo o método main, aonde o método main invoca o web host, né, que usa o método createDefaultBuilder para criar um host de aplicação da web. Aí ele vai definir a utilização do Kestrel como servidor multiplataforma, que vai hospedar a nossa aplicação. E os métodos build e run vão criar a interface web host, que vai hospedar o aplicativo e vai atender as requisições HTTP. Na chamada aqui ele invoca o método startup, né, para configurar o pipeline da aplicação. Esse método está aqui, na classe startup. A classe startup, né? Aí, aqui ele utiliza o método configure service. Tá? Note que como é uma aplicação MVC, eu estou incluindo o serviço MVC. Sem isso eu não tenho acesso ao MVC. Então, aqui é um exemplo da modularidade da ASP.NET Core. Tá? Então, se eu quiser ter recursos do MVC, eu tenho que adicionar o serviço, tá? E aqui eu estou definindo a rota. Né? Aqui no método configure, ele está verificando seu ambiente de desenvolvimento, aí ele está usando a página de exceção do desenvolvedor, tá? Caso contrário, ele usa uma página de exceção que você tem que definir. Ele está usando arquivos estáticos e está definindo uma rota padrão, cujo controlador é home, o método actionIndex e o parâmetro opcional é ID. Muito bem, então agora eu vou abrir uma janela no terminal aqui. Deixa eu fechar todos esses arquivos aqui. Vamos executar a aplicação aqui. Então eu vou dar um Ctrl aspas simples. Ele me abriu um terminal aqui no Visual Studio Code. Então eu vou dar .NET Run. Ele vai executar a aplicação. Olha lá. Ele levantou. Tá falando que eu estou no ambiente de produção. Que o meu content root é o MVC Core. Que ele está escutando na porta 5000. Localhost porta 5000. Então vamos abrir um navegador. HTTP localhost porta 5000. E ele vai executar a nossa aplicação. Olha lá. Tá? Muito simples.
Então vamos ver qual é o fluxo de execução dessa aplicação. O que está acontecendo aqui? Ele está apresentando aqui uma página que está na pasta Views, essa página aqui. Ó. Então, qual é o fluxo de execução? Então, tudo começa na classe Program, quando o meu arquivo Startup, ele faz a configuração, né, do servidor e chama a classe Startup. Na classe Startup, tá, aqui no método Configure Service, eu estou adicionando um serviço MVC, tá? Para mim poder usar os recursos MVC, e aqui no método, aqui é no método Configure Services, né? No método Configure, ele vai aqui definir a página de sessão do desenvolvedor, usar os arquivos estáticos e definir uma rota padrão, ó. App use MVC routes, ele dá routes, né? Ele está fazendo um mapeamento padrão, onde ele está definindo o controlador como home e a action como index. Se eu não informar nada, ele vai procurar esse controlador e essa action, é isso que ele faz. Então ele achou home controller, aqui ele tem uma action index e por convenção, tá? Ele vai localizar na pasta views a pasta home, que tem o nome que é o prefixo do controlador, o nome da view que está retornando aqui uma action result, que é uma view result, olha lá, index, que é o nome da action. Então ele vai retornar essa página aqui. Então esse é o fluxo de execução. Tanto no VS Code como no Visual Studio, tá? Esse projeto vai se comportar da mesma maneira, tá? Como eu mostrei e como nós vimos agora. E a página executada vai ser aqui. Se eu selecionar aqui About, olha aqui na base do navegador. Ele vai me chamar o controlador Home, só que o método Action About. E vai me buscar a View About. Em Contact ele vai chamar o controlador Home e o método Action Contact, que está me retornando a View Contact. Então, é assim que funciona o fluxo da aplicação MVC. Até a próxima aula.